Senhores, meu nome é Marcelo Bórcio, mais uma vez aqui com vocês, sou professor de Direito Previdenciário da Rede LFG e coordenador da pós-graduação de Direito Previdenciário. Senhores, um debate interessante que não para de sair da mídia, não para de sair dos bancos escolares, acadêmicos, etc., a questão do fator previdenciário, que foi criado pelo artigo 2º da Lei 9876 de 99, que alterou o artigo 29 da Lei dos Benefícios Previdenciários, 8.213. E muito se discute sobre a constitucionalidade do fator previdenciário. Existe até uma ADIM no Supremo questionando a constitucionalidade do fator previdenciário. O que seria o fator previdenciário? Seria uma fórmula bastante complexa, simples, mas complexa para quem olha para a fórmula em primeiro plano, que leva em consideração a idade, a expectativa de vida, o tempo de contribuição, para um cálculo de um fator, como o próprio nome diz, que geralmente dá menos de 1, raramente dá mais do que 1. E quando esse fator previdenciário dá menos do que 1, fatalmente o benefício previdenciário vai diminuir. Como assim? O fator previdenciário é aplicado obrigatoriamente quando se requer uma aposentadoria por tempo de contribuição e facultativamente quando se requer uma aposentadoria por idade. Ora, quando ele é aplicado no cálculo do benefício diante de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por hipótese que o valor final do benefício foi de R$ 1.000, e o valor do fator previdenciário, levando em consideração a expectativa de vida, a idade do contribuinte, do segurado, e o tempo de contribuição dele, geralmente esses valores, como não se tem tanta contribuição e a idade também não é tão avançada, às vezes é desproporcional, são desproporcionais esses dois requisitos, o fator previdenciário acaba dando menos que 1. Por exemplo, 0,82, 0,83, 0,90, por vezes até bem menos, quando a pessoa tem pouca idade, 0,50, 0,60. O que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui, 0,82. O cálculo do benefício dele foram R$ 1.000, multiplica pelo fator previdenciário, 0,82, o benefício dele será apenas R$ 820 mil. E quais são as inconstitucionalidades que esse fator previdenciário apresenta? Primeiro, porque o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, traz uma proporcionalidade e contrapartida entre o que se contribui para os benefícios. Ou seja, você está contribuindo valores que são calculados para um benefício e vem um fator que não foi previsto na Constituição, e sim na Lei 9.876 de 2009, diminui seu valor de benefício, ou seja, despreza até proporcionalmente o quanto de contribuição que você aportou junto à Previdência Social para um valor do benefício menor, achatado e, por vezes, muito injusto. E o que ocorre? Outra inconstitucionalidade que também é bastante perquirida é que no cálculo do fator previdenciário se leva em consideração a expectativa de idade. Só que é uma expectativa de idade unitária. Para todo o Brasil, qualquer que seja a região, é a mesma expectativa de idade. E nós sabemos que o Brasil, um país continental, de diferentes características, a expectativa de idade de quem mora em uma região é diferente da de outra. E, por vezes, essas pessoas que têm menor expectativa de idade acabam sofrendo, tem maior expectativa de idade, acabam sofrendo com ter um fator previdenciário mais achatado em vistas das outras. Como é uma tabela unitária, há uma desproporcionalidade e uma falta de razoabilidade numa tabela única de expectativa de idade para todos os brasileiros que vão procurar a Previdência para ter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, são algumas inconstitucionalidades que, por exemplo, muitas pessoas vão às barras da Justiça pedir que o fator previdenciário seja considerado inconstitucional, e agora nós temos essa ADIM no Supremo, que está para ser julgada. Mais uma vez, o Supremo já se manifestou sobre o fator previdenciário, agora de uma outra análise em relação, por exemplo, à expectativa de vida, e vamos ver o que o Supremo vai dizer nesse sentido, mais uma vez, só que com um tema diferenciado de inconstitucionalidade. Ok, senhores? E mais um fator interessante acerca do fator previdenciário que a gente não pode deixar de levar em consideração para quem fala que o fator previdenciário
é um instituto previdenciário possível e legal, e essas pessoas dizem o seguinte, que a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição é para exatamente compensar a falta de idade, do requisito idade que existe na aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a emenda 20 de 98 foi criada, ela previu, lá nos artigos constitucionais previdenciários, ela previu a criação de um único benefício. Qual é? Falava-se lá em 60 anos de idade para mulher e 65 para homem, e 30 anos de contribuição para mulher e 35 para homem. Um benefício só, veja, um benefício que previa tempo de contribuição e idade. O constituinte derivado, aprovando a emenda 20 de 98, surrupiou a letra E entre um requisito e outro, passando a surgir duas aposentações, a por idade e por tempo de contribuição. Não havia mais o que fazer. Sorrateiramente, na calada da noite, de uma aposentação constitucional, surgiram duas, a por idade e a por tempo de contribuição. Qual foi a saída do legislador? Criar o fator previdenciário para fazer com que o benefício fosse achatado em relação à expectativa de vida, e a idade. Por quê? Porque já não constava mais como requisito da aposentadoria por tempo de contribuição a idade. Então, esse foi o motivo ensejador do fator previdenciário, que agora essa ADIM, suscitando esses dois posicionamentos de inconstitucionalidade, volta de novo ao Supremo para que ele fale a respeito, ok? Vamos ver o que o Supremo vai dizer. Eu arrisco a dizer que o Supremo vai dizer, que continua dizendo que o fator previdenciário é constitucional e, infelizmente, vai ficar para o Poder Legislativo Federal suprimir o fator previdenciário. E sabe o que vai acontecer, na minha opinião? O Legislativo vai suprimir o fator previdenciário, mas vai criar o requisito idade para a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí sim, mas não importando ter essa multiplicação pelo fator. E deixando as coisas justas como era antes de essa questão confusa da supressão do aditivo E entre uma aposentação e outra. Na realidade, era uma aposentação só e tirou o E, ficaram duas. Então, esse é o meu ponto de vista. O fator previdenciário deve ser suprimido apenas por uma reforma constitucional, uma nova emenda constitucional, criando a idade na aposentadoria por tempo de contribuição. Aí sim, eles revogam o dispositivo do artigo 2º da 9876, que fala sobre o fator previdenciário. Esse é o meu posicionamento, ok? Até mais.